Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. tá dando pra todo mundo me ouvir, né? Não precisa de microfone, não. Oh, graças a Deus. Não deu certo com esse trem, não. Gente, meu nome é Cledilson, eu sou de Presidente Olegário, moro aqui há alguns anos pra trabalhar, mas eu brinco com as meninas que eu pego a paróquia daqui emprestada. Porque no fim de semana eu participo de todas as atividades da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Presidente Olegário. Até a Lorena do Grupo Gosma, grupo de oração que a gente participa lá. Gosma, gente, é Grupo de Oração São Miguel Arcanjo, tá? Tem gente que fala, Gosma? Mas, e Deus tocou a minha vida e me mostrou que eu tinha que dar uma guinada de uma vez. Vai fazer 7 anos. Eu sempre fui uma pessoa que acreditava em Deus. Só que durante muito tempo da minha vida, acreditar em Deus não era suficiente para que eu me dispusesse a servir. E aí hoje, com a alegria gigante que eu sempre tenho de voltar aqui, muito obrigado pelo convite, eu convido cada um de vocês a abrir a passagem, a palavra de vocês na passagem de Lucas, capítulo 1. Deixa eu olhar de novo. Capítulo 1, versículo 46. Versículo 46. Está um pouquinho antes do Apocalipse. Amém? Misericórdia. Versículo 46. Amém? Amém. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor. Esse é outro versículo que eu quero que todo mundo leia. E meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Por quê? Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Está ótimo, até aí. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prestem atenção nesse texto. Isso aqui mostra para a gente a grandeza do que Deus fez. Porque Maria, quando ela diz, de agora em diante, eu vou ser proclamada bem-aventurada entre todas as nações, é porque ela era prepotente? Falou, agora eu tenho o rei na barriga. Literalmente. Não. Por quê? Prova pra gente que Maria tinha um grau de instrução acima da época. E Joaquim, antes de educar ela muito bem, ela sabia escrever, ela compôs o Magnificat, que, a título de curiosidade, foi inspirado no 1 Samuel. Não vou ler aqui não, o Cântico de Ana. Depois, quem tiver curiosidade, Maria escreveu todo o Magnificat inspirado em um texto das Escrituras que os judeus já liam na época. Mostra que ela também tinha leitura, ela tinha conhecimento. Então, vocês acham que foi novidade para ela saber que ela ia sofrer por causa da missão que ela recebeu? Não. Maria sabia muito bem o tanto que ela ia sofrer. Se vocês pegarem lá em Isaías 43 e ler tudo o que ia acontecer com o Messias, ela sabe, a partir do momento que o anjo fala com ela, cheia de graça, você vai ser a mãe do Salvador. Então, ela ia ser a mãe da pessoa que sofreu tudo que está em Isaías 43. Mutilado. Não era possível reconhecê-lo como homem, de tanto. O Isaías 53, eu estou falando o capítulo errado, perdão. Isaías, o profeta fala de uma maneira meio eufemismo, tipo assim, ela ameniza a visão que ele teve. Porque estava querendo dizer que estava, sabe, Jesus estava a ponto de asco. A pessoa não conseguia olhar para Jesus, de tanto que ele sofreu, de tanto que ele estava, sabe, desfigurado pela mutilação que ele sofreu. E aí Maria sabia de tudo isso. E vocês leram aqui para mim, quando ela ficou sabendo que ela era mãe do Salvador, ela falou o quê? A minha alma Glorifica o Senhor. glorifica, exulta de alegria. Me conta aqui quem é mãe. Qual mãe, sabendo que o filho ia sofrer isso tudo, ia conseguir olhar para Deus e falar, obrigado, Senhor, que alegria. Nenhum. E aí, Maria, através disso, ela veio ensinar para a gente
A fórmula secreta, vou falar assim que fica meio polêmico, sou publicitário, sou treinado para fazer essas coisas meio polêmicas. A fórmula secreta para se conseguir glorificar a Deus. Por que se a gente parar para pensar o que é glorificar? É a mãe ter uma menina e pôr o nome dela de Glória? Glorificou a menina? É isso? Não. Não é. O que é glorificar? Quando eu estava preparando para falar, eu pensei, gente, eu nunca tinha parado para pensar no sentido da palavra glorificar. É honrar. A gente fala honrar, a gente fala amar. Mas glorificar é uma palavra que ela não tem sinônimo que equipara a nível de importância, que é do mesmo tamanho. Não tem. É que nem se eu falar amor, tem que amor é gostar muito, gostar demais. E glorificar? Não tem um sinônimo que traz com a mesma importância. Quando você fala assim, ó, o jogador lá, sei lá, de qualquer esporte, fez tudo o que ele podia, deu o máximo de si, ganhou e recebeu as glórias do primeiro lugar. Significa que ele teve um lugar de honra, que é difícil, eu estou falando, é difícil explicar o que é glorificar. Ele teve um lugar de honra, ele mereceu tudo que ele tinha que merecer. Tudo que era possível de se fazer para engrandecer ele, por tudo que ele já fez, ele recebe. Então quando a gente fala, a minha alma glorifica ao Senhor, ou seja, você está falando, eu faço de tudo, como diz o povo antigo, das tripas do coração, eu faço das tripas do coração para que Jesus seja louvado e engrandecido do tanto que merece. Aí eu parei e pensei, nossa, será que eu glorifico a Deus mesmo então? Se é isso tudo, eu faço tão pouco. E aí eu falei, só a Virgem Maria para me explicar então como é que a gente vai glorificar a Deus. Não é? Porque se a gente parar para pensar, quando eu falo que a minha alma glorifica a Deus, significa que a minha alma faz de tudo o que pode, para que o Senhor seja exaltado e colocado no mais alto lugar do jeito que tem que ser, por tudo que Ele já fez. Sabe o que eu faço isso mesmo? Aí eu fiquei, gente, esforço então não estou glorificando, não é nada. Não é? A gente não começa a pensar isso? E aí, Maria é a mãe que eu falo, ela na minha vida já fez algo milagroso, que eu quando era criança eu morria de medo da Virgem Maria. Minha mãe levou a minha Nossa Senhora de Fátima, e aí como criança eu pensava assim, nossa, ela apareceu para os 3 meninos, 2 morreu. Quando eu acordava de noite eu não tinha medo de ver assombração, eu tinha medo de ver Nossa Senhora. Aí daí ela me pediu uma coisa, eu não ia ter coragem de falar, não, eu ia ter que falar um sim pesaroso. Gente, e glorificar a Deus é justamente dizer sim, mesmo quando você está pesaroso. Vocês acham que Maria, por um estado, num momento assim, ela não pensava, gente do céu, será que eu vou aguentar tanto sofrimento? Será que eu vou aguentar ver isso aqui tudo acontecer? Pegava lá Isaías 53, será que eu vou aguentar ver isso aqui tudo acontecer sem falar nada? E no entanto a gente conhece ela pelo título de Virgem do Silêncio. Silêncio dela não é porque ela aguentou ficar calada. Silêncio dela é porque ela teve coragem de não fazer nada, porque sabia que o plano de Deus era maior. E aí, eu quero continuar aqui com vocês aqui, eu tive que fazer uma colinha aqui, quando eu vou escrevendo o que eu vou falar, dá folhas e folhas. Aí, vocês têm que pensar o seguinte, se coloca no lugar de Maria, eu tentei me colocar no lugar de Maria, gente, que vergonha que eu passei de mim mesmo, eu ia pensando como é que eu ia fazer, e nossa, eu sou besta demais. Por quê? Porque a gente ia começar a reclamar. Primeira coisa, Maria sabia que estava grávida, ela tinha 15, 16 anos. O que ela fez? Ela falou, nossa, agora então eu vou ter que falar com a minha mãe que eu não posso ajudar a mãe nas tarefas de casa, eu vou deitar, ficar em repouso, que eu sou muito nova, eu gravidez de risco. Falou isso? Não. Com uma matulinha, ela falou, o anjo contou para ela que Isabel estava grávida do 6º mês, 3º mês, não lembra? Do 6º mês. Pensou, nossa, Isabel já é uma mulher agora de idade, essa gravidez dela é de mais risco que a minha. Arrumou uma matulinha, né, igual os 10 põe uma matulinha na ponta de uma vareta assim, vai estrada. E não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha carro. Foi visitar Isabel. E aí eu acho lindo quando ela chega lá, porque a gente tem uns irmãozinhos protestantes que acham que quer tirar a dignidade de Maria, né? Mas está na palavra que eles seguem e amam tantas vezes, até mais do que nós, que ela fala, como que eu tenho a honra de receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Da mãe do meu Senhor. Na Bíblia, na palavra, está escrito que ela é a mãe do Salvador, a mãe do Senhor, a mãe de Deus.
É por isso que a gente tem o dogma de mãe de Deus. Por isso que a igreja católica coloca isso como uma das verdades da igreja. E ela tinha todo motivo para reclamar, gente. Ela estava com Deus na barriga. Ah, não vou fazer nada, não é Deus, né? Não é possível que vai deixar o filho de Deus acontecer alguma coisa. Podia ter ficado com os pés cruzados, falar, não. Isabel e Zacarias sacerdote, qualquer um que chama lá para ajudar ela na casa, ajuda. Ia começar a reclamar. Não dou conta. Aqui, já viu essa estrada que é tudo cascalho. Não tinha asfalto. Eu vou ralar os pés tudo até chegar lá, como é que faz? E chegar lá, ela tá grávida, eu também, vai ficar ela com doraiada de lá e eu com dor. Ai. E podia reclamando. Né? Imagina se fosse um de nós no lugar dela, né? Uma pessoa ia falar assim, nossa, minha dificuldade, eu estou num problema tão grande, tem tanta responsabilidade no meu serviço, Maria, você não sabe como é que eu faço? Aí ela ia começar, né? Nossa, imagina eu. Imagina eu que tenho que cuidar do Filho de Deus. E se acontecer uma coisa com esse menino, o que acontece comigo? Eu vou para o inferno direto. E começava a reclamar. Quantas pessoas assim a gente não conhece? Gente, quando eu vi as palavras aqui no quadro, não foi à toa que Deus chamou mais minha atenção para as daqui do que para as daqui. Porque as de cá é fruto do Espírito Santo. E as de lá é as armas do inimigo. A pessoa atrai para a sua vida todas aquelas lá, a partir do momento que ela ignora que ela nasceu para servir. A gente tem na renovação, a gente tem mais uns tempos de renovação, acontece sempre. A pessoa conhece Jesus, sente o amor de Deus, e aí quando a gente sente o amor de Deus, a gente não vai ficar quieto, não. O povo fala que a gente fica até meio doido, né? Quando a renovação fala, renovação é meio doido. Mas não é, que o Espírito Santo não deixa você ficar quieto. Você quer abrir a cabeça dos outros e colocar aqui como é que é o amor de Deus, não tem jeito. Você sai com uma vontade de servir, que é o Espírito Santo que está te fazendo assim. Não é você que deu um bater, nossa, agora eu dou conta. Não, você nem pensa se você é capaz. Você topa com um na rua que você sabe que eu não acredito em Deus, você começa a conversar com ele. Agora eu vou acreditar. Não é? Porque você está movido pelo Espírito Santo. E esse espírito de mudança é de você, é natural. Do Espírito Santo que habita em você. E a gente tem a mania de fazer o quê? É o que eu estava falando que acontece na renovação. A gente conhece o amor de Deus. Ai, que legal. Ai, eu quero ser curado. Aí reza. E chega no outro irmão, vira irmão 6 horas, né? 6 horas pra mim, gente, tá acontecendo. 6 horas pra mim por causa do serviço, 6 horas por causa da família. E você vai rezando pra mim. E aí, a graça de Deus continua acontecendo da mesma maneira, mas a novidade passa. E a pessoa não quer dar o próximo passo. Aí a pessoa fala, não, agora eu vou no grupo lá da outra cidade, que acontece uns trem lá que é doido demais. O povo repousa, acontece isso, acontece aquilo. Mas por quê? Ela fica mudando de banco, quando ela devia fazer a mudança do banco para o púlpito. Começar a servir. Agora Deus já me mostrou a verdade, agora eu quero que os outros conheçam. Já mudou a minha vida, agora eu quero que mude dos outros. A pessoa que ignora esse sentimento de mudança que o Espírito Santo traz tudo que é coisa de ruim para a sua vida. A pessoa não se sente capaz, ninguém ama. Ela não se sente amada porque tudo gira em torno dela. Ninguém vai ficar fazendo tudo para ela a vida inteira. Os traumas que a gente tem hoje em dia da sociedade são esses. Se dispõe um dia, hoje eu vou levantar e vou fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Gente, você já viu alguém ocupado que para lamuriar? Para reclamar? Eu não vejo. Às vezes até começa, mas aí ela, nossa, eu tenho outra coisa para fazer. E para e vai fazer outra coisa. Eu não estou falando que quem se dispõe ao serviço não vai ter problema, não, tem até mais. Só que eu não conheço ninguém que se dispõe ao serviço de Deus e não tenha a fé total de que Jesus está cuidando das coisas dele. Eu participo muito da Junta C e é 3 dias que a gente fica fora de casa. Quando a gente foi para o JMJ, a mesma coisa. Eu fiquei 3 dias fora de casa, 2 dias fora do meu trabalho. E como eu sou publicitário, trabalho com outdoor, meu telefone tocava de 10 em 10 minutos, eu tive que desligar. Porque eu estava no Rio de Janeiro, como é que vai fazer? Nossa Senhora, eu sei que a senhora está cuidando. Entrega para Jesus. E largava para lá, porque eu estou cuidando de Deus, das coisas de Deus. Vocês acham que Deus vai largar as suas coisas para lá, sabendo que você está servindo? As maiores curas que eu já vi na vida de pessoa foi os que se dispuseram a trabalhar. Enquanto ela estava só pedindo, acabava o encanto. É uma ilusão eu falar, eu participo do grupo Rainha da Paz, mas agora eu vou lá no outro grupo, que eu não sei na onde, que lá a reza do cara é mais brava. Deus é o mesmo.
Quem sabe a falta de unção que você está sentindo no grupo que você está participando, não é a falta de você se dispor. Hoje eu vou fazer a oração do Espírito Santo. Hoje posso fazer? Ah, mas eu não dou conta. Gente, quando você para de pensar no Espírito Santo, falar que eu não dou conta é quase uma ofensa para Deus. Porque eu, 7 anos atrás, eu era um cara que tinha uns 10 amigos no máximo, não gostava de conhecer pessoas novas. Tatiana Lorena lembra de mim. Totalmente fechado, introspectivo, engraçado, assim, de falar besteira e tudo mais, sempre fui. Ser engraçado, sempre fui assim com os meus amigos. Eu não era aberto a conhecer pessoas diferentes. Eu fui criado meio, assim, cresci com a galerinha do rock and roll. E todo mundo pra mim era, Deus, vocês me desculpem a palavra, mas na minha concepção na época, todo mundo pra mim era burro. Só eu que sabia, vocês estão tudo bitolado. E aí, quando Deus mudou a minha vida, como eu sou burro, como eu sou besta, o que eu estava fazendo na minha vida? Eu tenho que abrir o olho, mas aí muda. Percebe? Que antes eu vou usar essa palavra muitas vezes, eu era burro e tal lá, porque eu achava que só eu sabia. A partir do momento que eu descobri que eu não sabia nada, eu pensava, gente, tá todo mundo assim. Ninguém sabe nada, tá todo mundo achando que sabe. Não é? A pessoa fala, não, grupo de oração assim é bom, mas tem uma mulher que faz uma reza, uma benzedeira. Sabe? Todo mundo tem a solução para a vida do outro. Repara se não é assim. Todo mundo que se dispõe a te dar uma solução, a solução serve só para você. Na vida dela não funcionou não. Oi. Não, você pode ver. A pessoa fala, você está com problema de dinheiro? Eu conheço um cara, o seu fulano de tal lá, que ele chama uns espíritos lá no terreiro dele, e fez isso pro fulano, o fulano ficou rico. Você vai lá, o cara mora na tapera. Como é que funciona para os outros, não funciona para ele. Gente, a única coisa que vai funcionar e solucionar qualquer problema da sua vida é servir. Eu nunca vi, você já repara, você pega aquele Globo Repórter, quando eles vão fazer as entrevistas deles, gira mais no núcleo classe A, que é o rico e tudo mais, os ricos têm mansões e mansões e tristeza. Mansões e mansões e solidão. Dinheiro e infelicidade. Aí vai lá nos coitadinhos falar da seca. Chega lá, já tem os meninos correndo com bola pra lá, pra cá, e com os pés segurando as calças assim porque tá caindo, e rindo pra cá. Não tem nem roupa pra vestir e tá feliz. Por quê? Porque você tem a cabeça deles o tempo inteiro. Repara, pai de família, de comunidade pobre. Pai, eu tenho meus filhos para criar. A prioridade, eu tenho meus filhos para criar. Eu sou pai de família. Né? E a prioridade de uma pessoa que só pensa em dinheiro? Nossa, meu serviço é me ligar agora, gente. Não posso ficar um pouco de oração, não. Nossa, tomei um prejuízo hoje, bati meu carro ali, a lanterna custa R$60. O cara ganha não sei quantos mil, ele cobra R$60. O outro que ganha 50 no mês, quando precisa de 2, eu tenho disposição de dar. É a servidão que te cura, gente. Eu estou falando isso para que a gente possa refletir como eu fiz. Eu estou falando, eu morri de vergonha de mim mesmo, porque eu paro pensando que eu não estou fazendo nada para Deus. Às vezes você não tem disponibilidade de tempo, mas você serve a Deus na sua casa. A gente fica esperando Deus vir mudar a minha casa, vir mudar a minha casa, vir mudar a minha casa. A primeira parte da minha casa que chegou diante de Deus sou eu. Eu que tenho que começar então. Eu fui a janela. Por que eu quero que Deus mete o pé na porta lá em casa e vai jogando o Espírito Santo para o corpo para dentro de todo mundo e fazer todo mundo ficar lindo e perfeito e eu estou aqui quietinho, pensando. Não, ué. Se você veio aqui conhecer a primeira palavra de Deus, conhecer o que Deus pode fazer na sua vida, comece a falar lá. Eu tenho a prova disso na minha casa. O meu pai, eu lembro direitinho, que na minha primeira comunhão, ele ficou até na hora da fila da comunhão, aí eu saí lá em pé, tem um restaurante lá chamado Hotel Regina. Toda vez, a partir desse dia, que dava no meio da missa que eu começava a achar que estava demorando, ele ia para lá. Eu cresci vendo meu pai sem conseguir assistir uma missa inteira. E minha mãe lá em casa, que era essa janela, minha mãe foi a primeira a conhecer a palavra de Deus. E aí era eu falando mal de religião, meu pai que não falava mal, não falava bem para ele, tanto faz, tanto fez. Meu irmão que era muito novo também não estava nem com isso. Nós é 4 lá em casa. E minha mãe continuava na oração. Igual Santa Mônica fez de Santo Agostinho. Continuava na oração, continuava na oração. Consequência disso, já era que todos nós, mesmo não seguindo, acreditavam em Deus. Não tinha nenhum de nós tinha coragem de falar que não existia. Mesmo no meio que eu vivia, eu nunca concordei que não existia.
É impressionante as pessoas falar que não acreditam em Deus e depois ficar com medo de macumba. As pessoas que falam que Deus não existe, morrem de medo dessas coisas. Pode reparar. Eu não conheço nenhum ateu. Eu conheci muitos que tem coragem de falar, não, macumba literal, não mete o pé daquilo. Não tem. Eu não tenho a confiança. Por quê? Porque ele está girando só em volta dele. Eu não abriu a cabeça para pensar em Deus. Você na sua família, a partir do momento que Deus te tocou, você vai mudando as coisas. A minha mãe tentava, chamava nós para ir à missa quando nós era criança, era obrigada a ir, senão você não jogava videogame mais. Aí ia. Então eu vou. E arrumava tudo errado, calçava meia trocada, eu passo vergonha dela, né, que é dela fazer eu ia, mesmo assim. Tá nem aí. Depois que a gente ficou grande, não ia, mas não obedecia mais, né? Mas ela continuou indo. Catequista. Deus foi providenciando. Eu ia fazer a crisma, aí o Dom João na época mudou a idade, eu ia fazer 3 anos de perseverança, eu fiz 5. E a catequista foi minha mãe. Então não tinha jeito de faltar. Não tinha jeito de fazer igual na aula, que eu falava que ia para um lugar e ia para outro. E aí, quando Deus tocou meu coração, eu falei assim, eu estou fazendo isso aí tudo errado. Eu parei para pensar, olha, para você ver tanta coisa que eu escuto no grupo de oração hoje, eu já tinha escutado. Então Deus deu uma adiantada no caminho para mim, porque Ele me obrigou a escutar muita coisa. Só que de nada ia se adiantar se a minha mãe não persevera. De nada ia adiantar, foi ela. Depois dela foi eu. Aí já era eu que ficava enchendo o saco. Não falei disso, agora só fala desses trem de igreja, vai virar padre. Tudo encultuado em casa de Deus, tudo encultuado. Meu pai, sabe, ficava até meio nervoso. Meu irmão na época não gostava de EJC por causa que eu participava demais. Hoje em dia meu irmão também está no grupo da EJC. Hoje em dia meu irmão, um dos maiores devotos que conhece São Francisco de Assis, participa do Jufra. Levou o Jufra para o PO, ajudou o pessoal a levar para lá. Para minha mãe, hoje é só alegria, sabe? Agora ela participa das coisas e nós vai. Meu pai, na última missa, Deus me deu a graça de saber que ele saiu da missa falando assim, está faltando alguma coisa. E é porque ele ainda não tem o hábito da comunhão. E eu sei que Deus está mudando. Ficou até no final da missa. É uma vitória, gente, é uma vitória. Deus fez algo maravilhoso na minha casa. Só que se eu não fosse aberto a pensar em Deus, nem isso eu não ia ver. A gente tem a mania de quando a gente não se dispõe a servir, a gente critica o outro porque ele não está servindo. Né? Você também não faz nada aqui dentro de casa, você não, tudo encultuar eu, tudo encultuar eu, tudo encultuar. Peraí, você parou para pensar o que a pessoa está fazendo? A mesma coisa é para Deus. A mesma coisa. Às vezes a gente fica falando, nossa, o fulano não reza. O fulano não faz nada, ele começa a falar, mas peraí, quantas vezes você chamou? Ah, eu já chamei umas 10 vezes, eu não veio. Só 10? Só? Chama todo dia, tem grupo toda segunda, tem missa todo domingo. Vai chamando, na hora cansa. Nem que seja de raiva, gente. Nem que seja de raiva, eu não vou pra você parar de me chamar. Deixa ali um dia. Um dia que ela levar a sério, aí você não precisa chamar mais. Eu sempre, quando eu vou fazer pregação para jovem, eu gosto de ir, assim, da maneira mais natural possível. Eu ainda tenho umas roupas meio esquisitas, assim, umas calças rasgadas, esses trem. Quando é com os jovens, eu faço questão de reunir tudo de uma vez só. Aí eu ponho munhequeira, ponho minhas correntes, assim, e vou. A hora que chega lá, e fala, um cara desse vai falar de Deus? E aí a hora que começa a falar, eles mudam de ideia. Mas isso aqui é verdade o que ele está falando. Para que ele fique curioso. Para que eu consiga usar isso como porta. Peraí, mas se esse cara é diferente, por que ele vai acreditar em Deus? A hora que ele descobrir por que, eu também já estou acreditando. Tenta fazer isso na sua família. Sabe? Não esmurece não. Não cansa não. Continua buscando, continua servindo. O dia que seu familiar pensar assim, mas por que toda vez ela vai lá? Toda vez, toda segunda, mas por quê? O dia que ele descobrir por quê, também já está vindo. Gente, é servindo. Agora vamos para mais algumas observações aqui na Bíblia. Eu sumi o papel. Ah, tá aqui. Não, obrigado. Ela ensinou para a gente que se glorifica a Deus é servindo. Porque se a gente perguntar para uma criança como que glorifica a Deus, ela fala, é só você ser bom. É você rezar, é você ter muito amor. Não é isso as respostas das crianças? E não está errado. Não temar com o papai. Não temar com o papai. Mas a criança é singela. Isso é o que ela consegue fazer. E você? Ah, é só eu ir à missa. Não, isso é o mínimo. Isso é um requisito para ser cristão, não é para glorificar a Deus. Ah, é confessar, comungar. Não.
Isso é um requisito para continuar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Não é para glorificar a Deus na sua totalidade. Se você for se perguntando, o que eu preciso, você vai chegar nessa conclusão. Maria ensinou que glorifica-se a Deus de toda a alma e se exulta a Deus de verdade, fazendo o quê? Servir. E a gente serve a Deus de várias maneiras. Às vezes, o silêncio, se escutar alguém que está chorando, para ela já curou o coração dela. Quantas vezes eu já passei isso? Quantas vezes eu tinha uma pessoa que, eram as pessoas que me condenavam, falando, ficou doido, vai só sair que foi de igreja. Eu falava, Cledilson, eu preciso conversar com você. Você que reza mais, reza para mim. Mas por quê? O porquê curava a pessoa. Porque ela me falou porquê. Eu não falava nada. Ao terminava, ela já tinha a solução. Então o que eu vou fazer é isso. Eu tenho certeza que isso é uma maneira de servir e de glorificar a Deus. Glorifique a Deus sendo honesto. A gente está numa sociedade que o outro é que tem que ser honesto, eu não. Quando está na época de política, eu fico entojado, sabe? Enjoado das pessoas falar, não, fulano, ele está certo que ele rouba, mas ele faz os trem. Mas então o que adianta? Né? Aí a pessoa fala, não, se eu tivesse eu também roubava. Como se fosse bonito, se fosse legal. Glorifica a Deus, seja honesto com 5 centavos. Quem for fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Passou 5 centavos aqui no troco, toma de volta, você está servindo a Deus. Eu tenho certeza que está. Não é verdade? Não é só, às vezes a gente fica falando para servir a Deus, fala, não dou conta de pregar, não dou conta de tocar nada, não dou conta de cantar. Gente, coisa para fazer no mundo não falta. Né? Às vezes a gente estava aqui num momento de oração, você sentiu que Deus já te tocou, e você está vendo uma pessoa que parece aflita, para um pouquinho sua oração, reza por ela. Você está servindo a Deus? É raro. Às vezes que eu estou em oração, igual a gente estava aqui pedindo o Espírito Santo, e que eu passo a oração toda pedindo para mim. Chega um momento que eu penso, Deus já fez tanto para mim, ou Senhor, vai tocar nessas pessoas que estão te pedindo agora. E Deus não me deu sossego, enquanto eu não vim aqui e falei com as meninas, tem alguém que está sendo curado de um ciúme excessivo, ou dela, ou de uma pessoa com quem ela convive. Quem for essa pessoa, já dê glória a Deus, que eu tenho certeza que Deus está curando sua vida afetiva agora. Eu não sei quem é, não tenho nem ideia. Mas quem me conhece também sabe que é raro. Eu tenho que falar, Deus não tocou, falou alguma coisa em oração. Eu sou uma pessoa que esse dom para mim, acho que Deus não usou muito, não. Mas, se você se presta, Senhor, estou aqui, sim, faça em mim segundo a sua vontade. Você vai fazer coisas que você não imagina. Quando Deus me chamou, a única coisa que eu vou fazer é tocar. A única coisa que eu vou fazer era tocar violão desde os 8 anos de idade. Então eu vou tocar. Pouquíssimas as vezes em que a minha função no grupo de oração foi exclusivamente a música. Pouquíssimas as vezes. A maioria das vezes é intercessão. A maioria das vezes é a palavra. E eu fico pensando, Senhor, mas se eu parar pensando, eu não sou capaz disso tudo que está acontecendo. E não sou. É Deus. Já aconteceu de eu preparar, quando eu estava falando que eu escrevo muito. Eu escrever 3, 4 folhas seguidas do que eu quero falar na pregação. A hora que chegar lá, depois da oração do Espírito Santo, Deus vai puxando a palavra, você vai falar disso, você vai falar disso, você vai falar disso. A hora que acaba, as pessoas falam, nossa, como você preparou umas coisas tão bonitas? E não tinha uma linha que foi falado que eu tinha escrito. É Deus. É Deus. Deus vai te capacitar, você fazer o que você precisa. Só que Ele te capacita o dobro para você fazer o que Ele precisa. Para um pouquinho para fazer a vontade de Deus na sua vida, você vai ser curado de tudo que está te afligindo. Prova disso agora, vamos provar isso na palavra. Me conta alguma palavra, alguma parte da Bíblia, onde você consegue ler sobre Maria sem ver que ela estava fazendo alguma coisa para Deus. A partir do momento que ela ouviu que ela ia ser a mãe do Senhor, ela disse sim, já começou a servir. Depois foi ajudar Isabel. A última referência de que Maria falou na palavra está nas bodas de Caná. E repara que ninguém pediu para ela ajudar. Fala na palavra que aí os donos da festa foram lá e falou com Maria, como é que nós faz? O vinho está acabando. Maria era pobre, o que ela ia fazer? Eu vou passar o chapéu então aqui, vai pegar os pratos. Não tinha jeito. E a humilhação que era para a época, Maria ficou enternecida com que os noivos iam passar. Uma humilhação. Chamou para uma festa de casamento, vai acabar o vinho. Essa família começou. E os judeus eram muito assim, né? De tradição. Essa família está amaldiçoada. Nem a festa deles não deu certo. Ia começar aquele falação, fofocaiada. Fofoca tem desde a época de Jesus, viu, gente? Não é coisa nova, não. E aí Maria se enterneceu e falou, opa, Jesus, presta atenção. O vinho deles está acabando.
Jesus fala, o que tem eu com isso? O que nós temos com isso, mulher? Não com descaso. É porque a palavra já fala lá em Gênesis, a mulher é inimiga da serpente, a serpente vai ferir seu calcanhar. E a mulher vai pisar na cabeça. Então ele não falou que era uma mulher, fala sempre a mulher. Então o livro do Padre João escreve a mulher do Gênesis ao Apocalipse, quem tiver oportunidade, leia. Então Jesus fala para ela, o que nós temos com isso, mulher? Mostra até uma intimidade maior, que tipo assim, mostra que Jesus estava participando da confraternização. E aí Maria fala para ele, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo? É isso que Maria faz? Não. Ele fala, olha, não sei o que nós podemos fazer. Aí ela vira para o céu e fala, faz tudo o que ele quiser. Jesus podia ter falado, não, senta lá e vamos ver o que dá. Ela não falou para ele, ó Jesus, eu sou sua mãe, eu estou te pedindo, você vai fazer esse água aqui virar vinho. De jeito nenhum. Ela sabia que ela não tinha autoridade nenhuma sobre Jesus. Mas ela tinha a servidão. Jesus, eu estou te falando isso aqui, não tem isso escrito lá, mas vocês entendem que é isso. Porque eu sei que você pode fazer alguma coisa. Eu creio que o Senhor é o Messias. Então eu creio que você vai fazer alguma coisa. Eu estou te contando que o vinho está acabando. Ah, mas o que nós temos com isso? Ela virou para eles e falou, faz tudo que eu disser. Eu creio que Jesus não vai abandonar quem precisa. Maria sabe disso mais que nós. Percebe a servidão de Maria? Percebe? As passagens da Bíblia que a pessoa foi curada com mais facilidade foi através de um intercessor. E quantas vezes a gente se dispõe a ser intercessor, pedir a Deus por alguém? É pouco, gente. O centurião, ele mandava no servo dele, não era? E eu fui lá, eu nem seguia Jesus. Eles estão me contando que o Senhor faz milagres, que o Senhor tem o poder, que o Senhor é o Messias. Cura o meu servo. E aí Jesus fala para ele, nós vai lá então. Né? Estou colocando com as minhas palavras a Bíblia. Mas aí o centurião fala, não sou digno não, Senhor. O Senhor é filho de Deus, entra na minha casa não tem jeito não. Pensou assim, tanto que eu sou pecador, eu sei que se o Senhor falar, ele vai ser curado. E Jesus fala para ele, olha só, o centurião que não seguia Jesus, porque se dispôs a servir o seu servo, Jesus falou, nunca vi ninguém aqui com essa fé. Nunca vi ninguém com essa fé. Ele sabe que ele não precisa nem ir lá. Se eu falar, o servo dele vai ser curado. Percebe? Que o centurião, por servir, teve mais fé. Quantas pessoas andavam atrás de Jesus seguindo ele? E o centurião tinha mais fé. Porque se dispôs a servir. Percebe que naquele dia, ele curou o servo e salvou a alma do centurião? Porque aí o centurião tinha certeza que ele é o Salvador. Percebe? As pessoas que estavam carregando o rapaz com a maca lá, chegou lá, tinha aquele monte de gente na porta da casa, não tem jeito, não vai passar não. Eles podiam ter reclamado. Não, com esse tanto de gente, não dá conta nunca, ainda carregando um pesado desse. Vamos embora. Virar para trás e ir embora. O que eles fez? Não, peraí, tem jeito. Lá, a casa de pai, vai passar as praias lá e desce o ombro. Pensa para vocês verem a fé. E era para eles a cura? Deve estar gastando uns 4, né? Para carregar uma maca, deve ter animado. Se for 4, se for 3, se for 2, tanto faz. Mas era para eles a cura que eles estavam procurando? Não. Era porque estava acabado. Então eles não foram intercessores? E eu quero agora compartilhar uma necessidade que eu vejo que muita gente vem falando. O quanto faltam intercessores. A gente tem muita gente que conhece o poder de Deus, que sabe quanto o Espírito Santo age, e pouca gente que se dispõe a usar disso. A gente está num mundo que todo mundo está pedindo, reza para mim, reza para mim. Percebe? Que a gente só reclama. E na verdade a gente precisa tirar só 2 letrinhas disso aí, ó. Que é o R e o E. Que é ré andar para trás, gente. Pode andar para trás. Se você parar de andar para trás e tirar o ré da palavra, sobra o quê? Clamar. Clama. Só isso que nós precisamos. Parar de reclamar e começar a clamar a Deus pelo outro. Não é verdade? E aí, por que eu vou clamar a Deus pelo outro? Porque eu preciso que Deus me capacite a fazer alguma coisa que mude a vida do outro. Às vezes é oração, às vezes é pão, às vezes é atenção. Coisa para fazer no mundo não
fazer no mundo não falta quem faz. A messe é grande, os operários que são Poucos. E aí, para finalizar, eu quero que vocês abrem agora em João. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou marcar meu caminho. Capítulo 2. Muito obrigado, meu tio pai. Capítulo 2. Versículo 5. Está acabando. Alguém lê para mim, por favor? Disse então sua mãe ao seu irmão: Evangelho. fazer tudo o que ele vos disser. Fazer tudo o que ele vos disser. Alguém sabe me citar alguma coisa que Maria fez na Bíblia depois disso aqui? A última. A última. De tudo que Maria fez, que a gente sabe que foi muito, de tudo que Maria falou, o grande finale, não é? Igual sempre uma história, tem que ter o melhor é no final, né? O grande finale da função de Maria, fazer tudo o que ele vos disser. É o segredinho que eu estava falando. É a fórmula secreta para a gente ser feliz de verdade. É a fórmula secreta para a gente glorificar a Deus com a alma. É as atitudes, gente. As suas atitudes é o reflexo do que sua alma faz. Do que sua alma está passando. Se eu estou mal, se eu estou ruim... Repara, uma pessoa triste, que chega no meio de um grupo de 10 felizes, dá uma bad, todo mundo cala na hora. Pode estar kkkk, nossa, gente, que Deus é bom. Fala, ai, rapidinho, silêncio, estamos juntos. No entanto, é muito mais difícil eu ver 10 pessoas chorando e alguém chegando, não, gente, não é assim também não. Não é? O Espírito Santo usa de você para restaurar as outras pessoas. Fazer tudo que Jesus te pede. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida das outras pessoas. E eu tive a graça de preparar essa pregação de hoje, com a minha namorada. E ela estava preparando a que ela fez ontem no Cosmo. E as duas falavam sobre Maria, a gente preparou junto. E a gente conversando, refletindo sobre a palavra, chegou numa conclusão. Em qual evangelho que está a passagem das bodas de Caná? João. Mas qual evangelho que a gente acredita, de acordo com a tradição, que Maria ditou para que o evangelista conseguisse escrever? Maria auxiliou um evangelista a escrever. Qual? Lucas. Lucas era médico, Lucas não seguiu Jesus enquanto Jesus estava vivo. Lucas saiu pesquisando, porque ele era amigo de Paulo. E Paulo tem uma mudança, né? E aí agora para terminar essa parte e falar rapidinho do Paulo. Hora que Lucas escreve tudo que Maria mostrou para ele que tinha acontecido e as outras fontes que ele tinha, Maria não falou para ele o que aconteceu em Caná. Que é o nosso maior símbolo de intercessão, é que Jesus fala para ela, ainda não é minha hora, mas faz, porque Maria pediu. Estava no Evangelho de João, que não teve que Maria contar. Se você ler um pouquinho para trás, você vai ver que João já estava seguindo Jesus nas bodas de Caná. Então João viu. E depois Maria foi morar com quem? Porque Jesus consagrou a vida dele a Maria de Maria dele. João. Percebe? E para finalizar, eu falei de Paulo. Paulo tinha um trem que nenhum de nós tem. Ele tinha uma coragem em Deus, uma audácia. Eu acho que ele é o mais homem que nós já vimos na face da terra. Eles pegavam ele na praça pregando, batiam nele, punham na cadeia. Agora nós vamos te soltar, eu acho que ele aprendeu a lição. Ele saía, caminhava ritinho para a praça e começava de novo. E aí eu falo um negócio. Viver para mim, gente, é Cristo. Eu estava falando que viver para mim é servir a Deus. Tanto é que Paulo não fez mais nada da vida depois que caiu do cavalo. Só seguir Deus. Só fazer o que Jesus pediu. Só seguir o que Maria ensinou, que é fazer tudo que ele busca. E aí ele falava, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. E a gente passa a vida inteira sem pensar que morre. Ou alguém levanta aqui de manhã e fala, vou tomar café de pressa antes que eu vou. Ninguém faz isso. O defeito não é viver como se não fosse morrer. E Paulo vivia sabendo, qualquer dia eu morro. Mas eu não me importo. Porque se eu morrer servindo a Deus, o meu lugar é o céu. E é assim que termina aqui hoje. Para que a gente saiba que a gente vai servir, penar, sofrer. E que morra fazer isso.
Porque se a gente for servindo a Deus, nosso lugar é o Céu. louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Então, vai, outra vez.